E aí, meus caros viajantes, estamos aqui em uma das mais belas praias do norte da ilha de Santa Catarina. Estou falando da Praia dos Ingleses e vamos fazer um tour maravilhoso mostrando todos esses detalhes das paisagens, do mar e da bela vegetação que aguarda você em mais esse passeio aqui no Trips e Flix. E aí, meus caros viajantes, vamos para mais uma praia agora. Vou te levar de ônibus até a Praia dos Ingleses. Chegamos, meus amigos, minhas amigas. Bem aqui, continuação é a estrada Vereador Onildo Lemos. O último acesso aqui à parte da Praia dos Ingleses. Sejam bem-vindos então a mais um vídeo aqui no Trips e Flix. Vamos andar pela Praia dos Ingleses mostrando todos os detalhes nesse primeiro dia do verão. Então fica comigo aqui em mais esse passeio. O acesso, temos aqui à direita uma pequena igreja, que é a Igreja Nossa Senhora dos Navegantes. É um dos pontos também para quem vai fazer o caminho de Santiago brasileiro. Sempre bom a gente dar uma passadinha na igreja. E vamos iniciar o nosso passeio pela praia. São 10 horas e 27 minutos. Bom, nesse acesso, um deck. Banheiros químicos, patinetes disponíveis aí da empresa Jet. Como eu falei, né? Parte do caminho de Santiago de Compostela, o caminho brasileiro. Então você vem pela areia e passa ali na igreja para pegar o carimbo. Vamos ver como é que tá aqui a movimentação. Olha só, hein? É um belo dia de verão agora na Praia dos Ingleses. E a gente vai então curtir uma bela caminhada. Vamos lá? Bom, a Praia dos Ingleses também teve o alargamento da faixa de areia. Só aqueles cuidados que eu sempre falo, né? Balneabilidade. Então nesse acesso que a gente está, por causa aqui dessa saída de esgoto, aqui está impróprio ao banho. Primeiro dia de verão. Mas tem outros pontos aí que você pode aproveitar. Vamos primeiro aqui para a direita. Quero mostrar para você a beleza das dunas. Uma paisagem de tirar o fôlego.
que água, hein? Tá um vento agradável, não muito forte. As ondas bem fraquinhas. Aí, ideal para família toda curtir a água. Um pouco longe daqui, né? E aqui tem próprio. É, tem esses cuidados que a gente tem que ter. E essas dunas, hein, são maravilhosas. Essa areia dourada. Tem um vídeo que eu fiz no verão passado. E mesmo sempre estando por aqui, né, a gente sempre se encanta com toda essa beleza. Ó, para sair os passeios aí. E praticar também sandboard. Você pega uma pranchinha aqui e vai ali se estatelar nas dunas. Estatelar não, vai escorregar nas dunas. Olha só, hein? Que as dunas são uma verdadeira maravilha. E tem um caminho muito legal que você pode fazer para a Praia do Santinho. Pode fazer tanto pelas dunas como também pela trilha através da mata e do morro. Você quer que eu suba ali? Tem certeza? Tá bom, eu vou subir para te mostrar. Eu sei que você gosta. Vamos lá, né? Olha só o esforço. Então já, ó, deixa o like. Deixa o like que eu vou me esforçar aqui para mostrar o melhor da Praia do Santinho. Começando pelas dunas, né? Olha só. Essa areia fininha, dourada. Que beleza. É, só a subida que não é tão fofinha assim. Outra região de dunas muito bonitas é a da Joaquina. Você precisa dar uma conferida no vídeo em nossa playlist e depois visitar essa maravilha toda. Olha que visual! Uau! Vale a pena o esforço. Aí você pode ir caminhando até a Praia do Santinho, que é a próxima praia. Ou ficar aqui, ó, contemplando essa maravilha. É uma beleza a gente ficar apreciando essa bela paisagem, dunas, mar, morro, mata. Todas essas atrações aqui, Praia dos Ingleses. Agora descer é fácil, descer é só dar um duplo twist carpado ali, puf. Ou se não, faz que nem eu, né? Vai tranquilo, continua seguindo. Mostrando então Praia dos Ingleses no primeiro dia do verão 2024-2025. Hoje, 21 de dezembro de 2024. E o detalhe curioso é que nós estamos nessa data de verão no dia mais longo do ano. É o solstício. Então, nessa data do solstício de verão, o dia ele recebe uma radiação solar mais intensa devido à inclinação da Terra. Então, por isso é o dia mais longo do ano. Mais tempo para a gente aproveitar
essas maravilhas. E você então, aproveita comigo. Que é a saída de água aí da região das dunas. Sim, as dunas também acumulam água. Aqui tem a vegetação, base dos guarda-vidas. Então esse cantinho, ele é bem sossegado e seguro. O porém fica que só dá para vir a pé ou de barco. Se você estiver esbanjando aí, dá para vir de barco também. Toda essa é uma região de proteção. Então carro mesmo, só ali para quem tem aqui a parte dos pescadores, né? Os credenciados, porque tem que atravessar a região de duna. É uma área de preservação. E como é que fica o estacionamento? Estacionamento é muito complicado. Então, a minha recomendação é vir aí de transporte público, que nem eu fiz. Deixa na porta da entrada aí do maravilhoso paraíso que é a Praia dos Ingleses, ou venha de Uber também. Para quem vem de carro, dá para passar um pouquinho e ter alguns estacionamentos particulares. Restaurantes, sim, temos restaurantes aí, ó. São os quiosques. Você sempre está servido aí com bebidas, petiscos, peixes, camarão, lula e filé. Então, de fome e de sede você não vai morrer aqui, desde que você traga dinheiro. Ali é uma parte muito legal, que eu gosto de sempre tirar belas fotos. Também é uma área cultural e histórica. Para quem já viu o vídeo anterior sabe o que eu estou falando. Mas se você está me acompanhando nesse vídeo, muito obrigado. Eu sou o Paulo Nishi. Esse é o Trips and Flicks. Nós costumamos fazer esse tipo de passeio, né? Um walking tour. Uma caminhada onde eu vou destacando as impressões, belezas, informações e dicas durante o nosso passeio, para que você tenha sempre condições de fazer o seu planejamento e a sua melhor escolha, estando aqui na região de Florianópolis. Como eu falei, nós encontramos uma trilha que vai direto à Praia do Santinho através da mata. É uma trilha, como é que eu vou dizer? Ela é de média intensidade, tem uma subidinha ali para você gastar as calorias do café da manhã. Vou mostrar o início da trilha. Ó, outro deságua ali. Sempre fico desconfiado desses deságues. Ó, o início da trilha é aquele: os caminhos do Morro dos Ingleses. Uma trilha bem sinalizada. Não tem grandes perigos aí para você enfrentar. Só que tem que prestar atenção, né, para não entrar na trilha após chuvas, que aí ela se torna escorregadia, lamacenta. Traga repelente, porque tem um monte aí de
mosquitos, muriçocas, tudo isso. Bom, a parte triste é essa daqui, né? As pessoas não respeitam e acabam jogando lixo aí, ó. Tudo cheio de lixo espalhado. E, cara, nós vamos voltar nosso passeio pela praia. Eu sei que você está ansioso, ansiosa por ver essas belezas. Calma, calma que eu vou mostrar tudo. Essa parte das pedras tem uma ótima sombra. Um refúgio natural para você aí poder aproveitar mais tempo na praia. Tem uma pequena gruta. Eles colocaram imagens religiosas. É a devoção dos pescadores, moradores locais. Algumas velas acesas. Um oratório. Tem lá imagem de Nossa Senhora Aparecida. E tem o sincretismo religioso. Também tem uma imagem de Iemanjá. Ali, outro pequeno oratório feito com conchas, bem bonito. A gente respeita bastante a fé das pessoas. É um lugar muito legal, né? Pra gente poder aí observar essa beleza natural e ainda poder fazer uma oração para agradecer. Outra coisa que é muito legal são as oficinas líticas. O que são essas oficinas líticas? Aqui os homens no período neolítico, eles faziam as suas ferramentas. Então aqui nas pedras a gente encontra vários desses vestígios onde eles afiavam machados, instrumentos. Então essas são as chamadas oficinas líticas. A gente encontra muitas. E nesse deck que foi criado aí para que você possa andar com segurança, tem todas as informações sobre a história, né? Uma história já de aproximadamente uns 5.000 anos. Vários painéis aí contando sobre o que eram as oficinas líticas. Várias indicações também para que você possa observar esse trabalho feito nas rochas. O melhor de tudo, né? Olha que visual. É ou não é uma das mais belas praias aqui do norte da ilha de Santa Catarina? Isso já vale um like, a inscrição se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo aí para que outras pessoas conheçam essa maravilha e ajudem a preservá-la também. Uma pequena subida ali, é o começo de outra trilha. A gente tem que tomar um cuidado danado porque essas pedras com a areia, elas ficam muito lisas. Mas é bem tranquilo. Você pode vir aí com calma. E não precisa andar muito não, porque você a poucos passos já está diante de cenários paradisíacos como este. Bom, eu nem vou caminhar muito adiante, mas tem mais um lugarzinho que eu gosto. Vou levá-lo aqui. Continuando essa pequena trilha, tem uma parte mais elevada na pedra,
que ela dá uma visão panorâmica de toda essa bela enseada que forma Praia dos Ingleses. É bem aqui. Eu não preciso nem caminhar muito. Nem sofre bastante. Já tá aqui. Já. É uma beleza, né? Que maravilha. Essa bela enseada. Olha a cor desse mar. Enseada calma. E um dia espetacular. Com você. Bom, prosseguindo, nós vamos fazer o contorno. Nós não. Prosseguindo, tem a trilha que faz o contorno, né? Até o norte ali da Praia dos Ingleses, o extremo norte da Praia dos Ingleses, e vai sair lá na Praia do Santinho. Mas nós temos muita caminhada para fazer, ó. A gente vai sair daqui desse canto e vai... Putz! Sim, nós vamos lá. O final, ou o começo, né? Ali é chamada região de Ingleses Norte. Então é uma bela caminhada aí de alguns quilômetros para você me acompanhar. Vamos lá? É difícil a gente sair, deixar essas imagens, mas o dever nos chama. Então, vamos caminhando. É uma vegetação de Mata Atlântica, muito bem preservada. Tem vários pontos aí para você descansar, né? E só ficar apreciando essa paisagem. E esse deck, olha, faz toda a diferença, né? Você pode notar o cuidado na apresentação, na infraestrutura, né, disponibilizada aí para os turistas. Isso que faz aí do estado uma referência em turismo. Santa Catarina é um dos destinos mais procurados pelos estrangeiros aqui no Brasil, segundo a última pesquisa que saiu inclusive nesse mês de dezembro. Superou o Rio de Janeiro, ficou em primeiro lugar, viu? Cuidado para não escorregar. Olha, você está vendo aquelas ranhuras ali na pedra, aquela pedra preta? Então, aquelas são também as oficinas líticas, né? As marcas ali. Eles afiavam seus utensílios de pedra. E tudo isso é mostrado, ó. Quando você estiver no deck, é só observar. Quando você encontrar essas setas metálicas, é porque está apontando exatamente aí para a oficina lítica. Um balancinho instagramável para você fazer inveja aos seus amigos. Não, inveja não, né? Para você mostrar que está feliz num paraíso como esse. Ó, tá vendo aqui, ó? Mais uma indicação. A pedra é essa marronzinha que está aqui embaixo. É só ficar atento aos detalhes. Você vai unir esse belo passeio com cultura, arte, história, esse contato incrível com a natureza. São 11 horas e 1 minuto. Vamos ver quanto tempo que a gente leva para o outro extremo, Ingleses Norte. Ai, ai, ai. Mas fica comigo. Dá esse incentivo aí pro canal.
Deixe o seu like, comente, compartilhe o vídeo, ative as notificações. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que é um vídeo interessante e de relevância. Quanto mais likes e compartilhamentos, ele vai oferecendo mais em suas buscas e na tela inicial. Esse é um trabalho que eu faço com todo prazer, porque caminhar em meio a essa beleza toda é indescritível. Só estando aqui ou vendo o vídeo, né? Mas vamos lá, vamos continuar a nossa caminhada. E você vai também já poder perceber mais à frente como é que está a ocupação da faixa de areia que foi alargada. Já no verão passado, né, ela já estava pronta. E olha, foi maravilhoso, viu? Um movimento. As pessoas aproveitaram bastante, porque fez um sol também espetacular. E tudo isso é a soma, né, de todos esses fatores: paisagem, acesso, estrutura. Junta tudo isso, mais um clima que nem hoje. Ó, céu azulzinho. E isso se traduz em felicidade. É tão bom a gente ver a felicidade estampada aí no rosto dos turistas. As crianças brincando alegre. É um verdadeiro paraíso. E essas dunas, né? Chamam a atenção de longe. O sandboard é muito legal, mas depois da segunda descida, para você ficar subindo e descendo, olha, descer é fácil, né? Descer você desce escorregando ou capotando. Agora para subir, nesse sol ainda, só uma criançada mesmo para ter um gás. Mas vale a pena. Tive uma experiência muito legal lá na praia da Joaquina. A gente tem dunas maiores. Nossa, dá para sair rolando com força. Esse foi um cantinho mais sossegado. Depois das dunas que a gente vai começar aí com a maior movimentação. Está aí próximo à hora do almoço. As pessoas então já aproveitam para vir à praia, petiscar, saborear aí um peixinho, um camarão. E depois dá uma olhadinha nos pés. Olha, clarinha essa água. Ó, o vendedor de queijo coalho. Uma delícia queijo coalho, né? É uma tradição que veio das praias do Nordeste e caiu no gosto aí de todo o Brasil e também dos nossos vizinhos, que sempre abrilhantam as temporadas de verão. Meus agradecimentos aí
aqueles que mandaram mensagens, né? Mensagens carinhosas de apoio. São os vizinhos uruguaios, argentinos, paraguaios e chilenos que abrilhantam com sua audiência e motivam os nossos vídeos aqui no Trips e Flix. Muito obrigado. É um prazer poder estar apresentando a praia de uma maneira diferente. Coisa boa. Você quer ver quanto que tá ali? Eu vou lá, cara de pau, pra perguntar pra você quanto que tá saindo aí. Tudo bom? Quanto saindo a prancha? Oi? Quanto que tá saindo? Ó? Tá 50 uma hora, meu amigo. 50 uma hora? 50 uma hora. E o caiaque? Tá 50 uma hora por pessoa. Ah, é por pessoa? Por pessoa. Ah, mas beleza. Valeu. Você tem maquininha pra Pix, tudo? Tem maquininha, Pix, dinheiro. Beleza, obrigado, viu? Isso aí então, ó. Opção pra você, o caiaque aí. R$50 por pessoa, uma horinha. Aí dá pra você, ó, ficar navegando por essas belezas. Como uma região bem tranquila, né? Desde que você não ultrapasse a linha ali das pedras da enseada, é tranquilo. A correnteza existe, mas não é tão forte. E quando você faz um passeio desses, né, seja de caiaque, stand-up, eles sempre fornecem também colete salva-vida, que é uma obrigação exigida pela prefeitura. E aí, ficou motivado? Você pode descer capotando nas dunas por R$50, ou se não, navegar nesse mar incrível pelo mesmo preço. Ó, tá vendo aqui a ocupação da areia já começou com mais força, né? Que a gente está aqui próximo ao acesso principal, onde nós iniciamos esse nosso tour. E ainda tem muita coisa boa pra gente mostrar pelo caminho. Temperatura aí na casa dos 30 graus, viu? É, verão já começou rasgando aí. Uma hora de sair dessas águas. Aqui nos ingleses nós temos 7 pontos de análise da balneabilidade. Esse é um deles, está impróprio ao banho. Já vou mostrar o outro ponto. Olha lá, uma base avançada dos guarda-vidas. Ó. Um pouquinho mais de onda. O vento aumentou um pouco a intensidade. Está um clima muito agradável. Então nessa parte já começa o alargamento, né? Foi feito em 2023. Um grande trabalho, né? Uma obra gigantesca, porque
anteriormente o mar já estava avançando sobre as construções. Agora já deu um refresco. Até quando? Isso só o tempo mesmo para responder. A gente pode observar ali na frente que temos já as formações de degraus, que é a parte da acomodação da praia, por assim dizer. Ela leva o excesso de areia e vai nivelando até que ela retome o que é da natureza. Olha a dica, hein? Fique longe dessas saídas de água. Só é que água branquinha, limpinha, fonte de contaminação, que o local também está impróprio. Você pode dar uma caminhada ali, uns 100 metros, para ficar mais tranquilo e aproveitar. Porque nesse dia, os dois únicos pontos que estão impróprios são esses que eu mostrei. O restante, ó... Ah não, tem mais um ali que eu vou mostrar. Então a grande maioria aí tá própria ao banho. E o mais adiante ali que eu vou mostrar que está impróprio, é bem óbvio. Você vai sentir. Bom, não pelo odor, né? Mas pelo visual ali, que o negócio não é muito legal não. Ó, aqui é o degrau que fica depois do mar levar o excesso de areia do alargamento. E essa parte ela tá bem alta. Ó, a gaivota ali, ó. Tá caçando seu almoço. Opa! A maré tá um pouquinho alta. Bom, quanto aos acessos aqui à praia, são os acessos bem pequenos e não tem lugar para parar carro, viu? Por exemplo, aqui, ó, aqui é uma servidão para fazer o acesso aqui a essa praia. E estacionamento público praticamente inexistente. Você tem que apelar para os estacionamentos particulares. Olha, que visão, né? As ondas nessa tonalidade aí. É um verde esmeralda. Alguns falam que é azul turquesa. Seja a cor que for, é uma maravilha. Degradê. Tá chegando aqui numa área que parece que o alargamento não funcionou muito bem não. Olha lá, de um ano pra cá, você pode até conferir no vídeo anterior, que olha que não faz nem um ano,
tinha muito mais areia nesse trecho. Agora ela foi praticamente tomada pelo mar. Sobrou só esses barrancos. Ai, ai, ai. Ó, mais um acesso. Isso aqui é bem estreito, né? Mais um acesso ali. Você viu que vai ali para a avenida principal. Porque não se pode bloquear, né? Porque a praia é um bem de todos. Não é obrigatório que tenha esses acessos ao público. Mas mesmo assim, né? A gente vê que muitas construções não respeitam. Uau, o negócio aqui tá bem alto. Opa, a musiquinha. Tem que ficar falando aí pra poder encobrir a música. Senão eu vou ter um trabalhão pra tirar. Ó, vou fazer uma panorâmica, ó. Uau, tá vindo um alienígena. É um pirata vendendo óculos. Vamos lá. Vamos continuar. Tô aqui por cima para não molhar os pés. Mas olha o tamanho desse barranco. Contra a natureza, olha, não há quem vença. Pelo menos nesse trecho está bem degradado essa área de areia. E dá para ter também uma ideia, né, do volume de areia que foi colocado. Então, era mais ou menos aqui uma faixa de 20 metros. É uma média, né? 20 metros aí. E olha, sobrou 5. Será que vai ficar no verão 2025-26? É só você acompanhar aqui no nosso canal. Opa, quase me pegaram. Ó, 2 caipirinhas, R$30. Tá um pouco mais caro que Canasvieiras. Mas é praia. Praia é assim mesmo. Você tá pagando pela comodidade. Se lembrar disso. Ó, guarda-vida fazendo a sua ronda. Muito legal, né? Uma presença aí dos guarda-vidas já inspira confiança. Ainda assim, não é para você ficar abusando, hein? Mas hoje está com um pouquinho mais de ondas. Acho que é uma característica aqui também dessa parte norte, na região dos ingleses, que é uma área mais aberta ao alto mar. Não é tão protegida ali contra aquela enseada lá de Canasvieiras. Então, correnteza costuma ser mais forte.
Olha o sol, hein? Aquele bronzeado. Contagem regressiva para o final do ano. Incrível, né? O ano passa tão rápido. Que é um coco verde gelado. Aí, ó. R$15. Ó, churrascão. Tem o choripan, tem o churrasco aí. Alternativa para você que não quer almoçar, mas que não dispensa uma carninha. Ó. Ô, cheirinho bom. Olha o choripan aí. Ainda não tá pronto, né? Ai, a barriga deu uma roncada aqui. Eita, calma. Muita praia pra gente andar ainda. Milho verde. Venda de passeios aí. Ilha do Campeche, Barco Pirata, Beto Carreiro. Com muitas opções para você curtir a região inteira na Ilha da Magia e também nas proximidades, né? Lembrando que pertinho nós temos Balneário Camboriú. Mais perto ainda, Governador Celso Ramos, com as maravilhosas praias. Mais para o sul, Palhoça. Palhoça também tem umas praias fantásticas. Olha, caipirinha 2 por 30, o mesmo preço. Ó. Bom, uma sinalização que fazia tempo que a gente não via. Sinalização ali de perigo ao banho, colocada aí pelos salva-vidas, guarda-vidas, né? Indicando que naquele ponto específico pode ter algumas correntes perigosas. Principalmente as correntes de retorno, gente, são muito perigosas. Você mal se dá conta ali, ela pode te arrastar lá para o alto mar. Para quem tem criança, ó, tem que ficar atento. Olha lá, ó, local proibido. As pessoas costumam ignorar, mas é uma recomendação, a segurança. Olha o vento levando o guarda-sol. Uma praia bem colorida. Uma boa movimentação também. E você? Já conhecia a Praia dos Ingleses? É a primeira vez que está conhecendo? Deu vontade? Deixa aí nos comentários. Para você que conhece, deixa suas dicas para que a gente possa ajudar os viajantes a aproveitarem o melhor na região e fazer então essa grande comunidade de amantes de praia. Nessa parte, a faixa de areia já se manteve mais estável, né? Ela tem aí uma porção razoável, aí por volta aí de uns 15 metros, né? Então ela degradou pouco, deve ter degradado aí uns 5 metros, que era exatamente a metragem proposta pelo alargamento.
Olha só aquela parte mais na frente. Ali está fervendo. E justamente em razão do acesso. É o acesso ficar mais próximo ao acesso principal. E também onde nós encontramos muita disponibilidade em estacionamentos públicos. A infraestrutura também é melhor, né? Você tem restaurantes ali fora da praia. A gente tem mais bandeiras, hein? Se você quiser então uma praia mais calminha, fica ali para áreas de Canasvieiras. Se quiser algumas ondinhas aí para dar uma puladinha, aí vem aqui para os Ingleses. Agora, se você quiser onda forte mesmo, aí é com a Praia Brava, a Praia Mole e a Praia da Joaquina. São as referências para quem curte um surf. Ah, essas saidinhas de água. A moda praia. Aí, roupas bem leves. Ó, canga. Choripã. Choripã e espetinhos. Ai, cheirinho da fome. Nossa, vou falar pra vocês aí que o sol tá castigando. Tô aí com uma camisa térmica, proteção ultravioleta, mas não dispenso também aí o protetor solar, porque o sol, mas agora no verão, né? Opa, olha o guarda-vida ali, ó. O guarda-vida já vai alertar alguém que tá abusando aí. Começa a abusar, só já entra em ação, hein? Muito bom, muito bom. A proatividade aí dos profissionais é exemplar, viu? Aí, quando você ouve o apito, né, justamente eles chamando a atenção para um ponto perigoso, para que você não se exponha desnecessariamente ao risco. Esse daqui é um dos pontos de acesso principais. Vou até mostrar para você. Um movimento também ali na via de acesso.
Então esse daqui é um dos acessos principais, né? O principal mesmo tá mais adiante, que eu vou percorrer e mostrar também. Olha só o movimento. A tendência é que, avançando mais aí depois do almoço, já tem uma intensificação nesse trânsito. Os patinetes e vamos lá voltar à praia. Aqui até ensaiaram fazer uma calçada mais bonitinha, só que não terminaram. Acabou o gás. Esses quiosques aqui, ó, fiscalização da ordem pública. Isso é uma promessa da prefeitura de Florianópolis para que aumente a segurança e a fiscalização nas praias, que ainda não está funcionando, né? Mas você vai poder se sentir um pouquinho mais seguro. E falando também nessa parte de ordem pública, vou ressaltar que nas praias aqui em Florianópolis é proibido trazer animais de estimação. Então não pode trazer gato, nem cachorro, nem papagaio. É proibido, que é sujeito então a multa e recolhimento do animal. Então evite aí os desprazeres, né? Sem contar também que a gente gosta muito dos pets, sabe disso. Mas é que a urina, principalmente as fezes desses animais, elas transmitem muitas doenças, né? Toxoplasmose, doenças de pele. Vamos contribuir então para o bem-estar de todos e respeitar a lei. Outra observação é o som. Você tá aí querendo vir pra praia, curtir o seu som, traga o seu fone de ouvido. Um fone de ouvido Bluetooth aí, pô, já adianta bastante. Você pode escutar o som no máximo para você, não precisa os outros escutarem o seu gosto musical. E é proibido, sim, também é proibido som alto aqui na praia, sujeito a apreensão do equipamento. Vamos ver, né, se vai funcionar, porque as leis existem, mas quando não tem fiscalização, ninguém vai cumprir, né? Mais uma sequência de bandeiras vermelhas. É uma base principal dos guarda-vidas. E aí, gostando do passeio? Eu tô adorando essa movimentação, essas paisagens incríveis que a gente encontra. Se você quiser contribuir com o canal, agradeço muito. É fácil você contribuir, né? Basta você deixar o like, comentar, falar, eu gostei muito. Tirar suas dúvidas também, tenho o maior prazer em respondê-las. Esse é um dos maiores incentivos que a gente pode ter com esse trabalho, que também é um hobby, é um prazer compartilhar essas belas imagens com você.
Aí, quer fazer o passeio na bolha? Aí. Uma faixa de areia razoável que permaneceu. A parte aqui da gente caminhar mais estreita, porque a maré é um pouco mais alta. A gente segue desviando aí da água para não molhar o tênis. Sim, eu estou caminhando de tênis. Não parece, né? Mas se caminhar descalço, nossa, faz muitas bolhas. E a gente já está acostumado então a fazer esse tipo de caminhada. Quando eu vou fazer trilha, eu também trago uma sapatilha, aquelas de neoprene. A gente tem que pisar no barro ou atravessar pequenos cursos d'água, então é ideal. Olha o queijinho. O vento está carregando o chapéu. Eu deixo meu bonezinho amarrado, mais fácil de recuperar. Hoje não está ventando tanto, mas tem algumas praias, por exemplo a praia do Santinho. Nossa, lá o vento é forte. Se você não tomar cuidado, você perde óculos, você perde boné, chapéu. Perde não, né? Você tem que sair correndo atrás deles. Uma cena nada agradável. Ei, será que a gente já tá na metade do caminho? Vamos ver. Já, né? Passamos até da metade. Lembrando que a gente iniciou na extremidade, eram 11 horas e 1 minuto. Agora são 11 horas e 42 minutos. 41 minutos de caminhada. É. E que bela caminhada, hein? Mais uma base de guarda-vidas. Uma praia grande, né? Então, muito bom a gente contar com várias bases. Diversas bandeiras aí alertando perigo ao banho. Vamos! Sai, sofrência! Epa! Quase, quase, quase! Ó, quase me pegou. Chegou de repente. Tá com o tênis molhado na caminhada, não é nada agradável. A gente foge quando dá. Olha o degrauzinho. Não é tão alto. A gente vê também que não teve grande erosão. Aqui nos Ingleses também é uma ótima opção para você se hospedar.
São muitas as opções em hospedagem, principalmente em imóveis de temporada. Tem uma rede hoteleira razoável, né? Mas que ganha disparado aqui são os aluguéis para a temporada. As plataformas mais conhecidas, Airbnb e também no Booking, você encontra. As imobiliárias locais, elas também disponibilizam muitas vagas aí de hospedagem. Então, se você já está na região, vale a pena dar uma conferida. O período mais crítico é justamente essa semana que nós estamos. Hoje, dia 21, já começa aí o período dourado. Por que dourado? Porque custa caro pra caramba. É o período de ouro da temporada, que envolve a véspera do Natal e na semana seguinte do Réveillon. É quando realmente a região ferve. E se a previsão acertar, a gente vai ter um verão, um dos mais quentes dos últimos anos. Com baixa pluviosidade, né? Então não é para chover tanto. Quem vier certamente vai aproveitar bastante. Olha os preços. Legal, né? Quando você tem os preços marcados, você vai ficar perguntando. É só chegar lá e puf, pagar e se deliciar. Ó, aqui as ondas já são bem mais fortes. Quanto mais a gente vai caminhando em direção ao norte da praia, mais elas ficam intensas, hein? Olha lá, o açaí 300 ml 20, 425, 500, 30. O açaí. Ocupação aí na praia razoável. O que ajuda também é a grande extensão aqui da praia, né? Uma praia bem extensa. Agora com a faixa de areia também contribuindo. Vamos lá. Chegando já no último quilômetro. Último quilômetro para te mostrar a praia, porque depois eu vou ter que voltar. Não tudo, né? Mas uma grande parte. Vou fazer aí para retornar. Caminhar aqui nessa areia fofa, cansativo. Aqui dá para atravessar sem se molhar.
Eu tô contando as ondas aí pra não ser pego de surpresa. Mais uma base. Já perdi as contas já. Agora aqui, pessoal, que tá o maior problema. Eu vou ter que voltar. Aí aqui a gente tem um rio, ele deságua aqui no mar. É um rio que costuma ser super poluído. Então eu vou retornar e vou sair lá do outro lado, poder te mostrar. Como você sabe, né? Eu não piso nessas águas. Beleza. A gente vai retornando rapidinho. A gente faz o contorno. Bom que eu te mostro também o movimento ali na avenida. Vamos. Daqui me lembra o Egito. Aquelas areias fininhas, as dunas intermináveis. Você pode dar uma conferida aí na minha aventura pelo Egito. Quem gosta de história, cultura e arte, olha, é um passeio inesquecível. Essa então é a saída ali pela... Você já está na Rua das Gaivotas. Ai, que areia fofa. Exatamente aqui, a saída na Rua das Gaivotas. Vamos contornar o rio. Aí você pode achar que é frescura. Bom, pode até ser, né? Mas eu vou te mostrar como é que é o rio. Aí você vai poder tirar suas conclusões. Tá lá na frente. Bom, vaga de estacionamento a gente ainda encontra, hein? Pelo menos algumas. Não significa que seja fácil estacionar, porque mais pra frente ali que tem o acesso à praia, aí que fica complicado. É bom então que você também pode conhecer os condomínios. Está saindo um outro empreendimento. Em breve teremos mais condomínios. Por isso que eu gosto de filmar esses lugares. Eu vou registrando, documentando as mudanças que acontecem. E em 10 anos as mudanças podem ser até bem drásticas. Aqui, ó. Esse é o rio que eu falei pra você. Olha que beleza. Um cheirinho bem forte. E ele deságua ali bem na praia. Um pecado, né? Esse é o acesso então que nós temos à praia. Acesso Rio Capivari, o acesso número 10. Aqui eles colocam essa vegetação para que você não veja o rio poluído. E também ajuda a bloquear os odores, viu? E quando começa a esquentar e a ventar,
Aí você tem um condomínio legal do lado de uma saída de água que não é legal. E como eu falei pra você, meu caro viajante, olha lá, ó, só pra você não pensar que eu estou tentando te enganar. A praia está imprópria para banho. Aqui é muito raro ela estar própria ao banho. Ah, tristeza. Nossa, seria tão bom, né, se esse rio fosse limpo, a gente pudesse aproveitar. Mas é a vida. Neste ponto, já vamos partir para a parte final dessa belíssima caminhada pela Praia dos Ingleses. Lembrando que essa parte que nós estamos agora é chamada de Ingleses do Norte. Por que fica ao norte? Fica na parte norte da praia. E como é uma praia muito extensa, né, eles dividiram em duas. Só para referência, porque o nome mesmo, Praia dos Ingleses. Toda a extensão. Essa parte mais ao norte, ela já tem uma quantidade de ondas mais fortes. E lá do lado das pedras, o pessoal costuma pegar ondas no surf. Aqui não teve muita alteração no alagamento da faixa de areia. Ó, o pessoal ali no globo, na bola de ar. Refrigerante, cerveja, água de coco. Olha, pro sol, vendedor na praia anda bastante, viu? Trabalha e nesse sol vendedoras bem protegidas, né? Tem que ser mesmo. Agora com o verão pegando forte, vou começar a andar com chapéu com uma aba mais larga e com calça também, porque tenho me queimado aqui, ó. Me queimei bastante. Levei uma torradona aqui nas pernas, mesmo com protetor solar. O protetor ele não impede, ele minimiza, né? Então, somente com as roupas aí, tratamento, proteção ultravioleta, que a gente fica um pouco mais protegido. Não existe uma proteção 100% eficaz.
É a cor do verão chegando. Como eu costumo brincar, né? Sai do branco, vai pro rosa, depois chega no dourado. Ah, quase que a água me engana. Temporada passada enchia uma arena de esportes. Esse ano parece que não. Os empreendimentos se multiplicando. Quiosques ainda fechados, já em pleno verão. Essas ondas são tão bonitas, né? Ainda tem alguns surfistas. A gente pode perceber que a praia está bem movimentada, mas não está com lotação máxima. Mesmo porque também é uma grande extensão. Pega umas praias, por exemplo ali Canasvieiras, que é mais concentrada, né? Aí tem hora que não dá nem para caminhar pela areia, quando a maré está um pouco mais alta. Ô, Matheus, vem cá. Me ajuda ele. Esse quiosque já está funcionando. Essa é a penúltima base de guarda-vida, a gente tem mais uma para frente. A felicidade dos turistas, as crianças aproveitando. Tomar cuidado com o pessoal do carrinho, não presta atenção. Estamos chegando, nem acredito.
Olha o milho, o milho. Cantinho dos surfistas. Olha lá, alguns já se aventurando pelas ondas. Quero ver mais pra frente ali. As ondas costumam ser maiores e melhores. Ah, tentando me enganar, né? A água tentando me pegar. Esse belo morro coberto aí de mata tem uma trilha que liga a Praia dos Ingleses com a Praia Brava. A Trilha das Feiticeiras. É aí disponível na playlist. Eu sou trilheiro, então tenho muitas trilhas disponíveis para você que gosta, quer saber como é que é, dá uma conferida na playlist. Tenho trilhas não só aqui em Santa Catarina, mas também no Rio de Janeiro. Eu fiz aquela trilha da Pedra da Gávea, uma das mais espetaculares aqui no Brasil. E também a trilha Salcantay, no Peru, considerada uma das 10 trilhas mais belas de todo o mundo. É uma inspiração. Últimos metros. Eu continuo aqui firme e forte e sem almoço para mostrar cada cantinho especial dessa maravilha em Floripa. Olha o choripã. Tá chegando. Bom, aqui esse cantinho no extremo norte da praia, você percebeu que é menos movimentado, porque também o acesso é mais complicado. As ondas são mais fortes. Então, se você quiser ali curtir uma praia tranquila, é só na parte sul, ali onde tem as dunas. Ali sim, né? A tranquilidade, beleza. Não que aqui também não seja bonito, mas eu gosto muito daquela vista. Só que veja a balneabilidade. Agora, faltam poucos metros. Últimos 100 metros de caminhada. Vamos lá, Nishi. 100 metros só. Aí depois você volta mais 3.000 metros. É triste, mas é a vida.
Hoje, para minha surpresa, não tem muitos surfistas. Tem só ali o bodyboard. A indicação ali que ela é um ponto bem perigoso, porque tem uma corrente que te arrasta ali, te joga para cima das pedras e para o alto mar. Então, se você bobear, você acaba capotando e sendo arrastado pelas correntes de retorno. O pessoal encontrou uma caverninha. Vamos apreciar a nossa recompensa no final dessa maravilhosa caminhada. Olha quanto caminhamos. Bom, aqui no canto das pedras a gente tem um oratório. Você vê que nas duas extremidades, né? A gente estava ali na parte sul. Eu mostrei aquela gruta com um altar ecumênico. E aqui é a mesma coisa. Olha o destaque positivo, né? A prefeitura é muito zelosa. É feita a coleta de lixo, trocados sacos todos os dias. Ó, são várias lixeiras. Só falta o pessoal contribuir. Parece um dolmen, tá vendo? As pedras que estão ali suportando uma pedra maior, forma uma caverninha. Há umas oferendas. Nossa Senhora Aparecida menorzinha, Iemanjá. E aqui, religiosidade e devoção. Independente da fé, é um lugar de respeito. Tem até um Buda ali. Venha, faça suas preces, agradeça essa oportunidade de estar num lugar tão incrível quanto esse. Eu espero que você tenha gostado de mais essa experiência e que as informações lhe tenham sido úteis. Então já sabe, ajude o canal deixando seu like, comentando, compartilhando o vídeo, ativando as notificações. Verifique também as nossas playlists repletas de lugares tão especiais quanto este. Eu só tenho a agradecer a sua companhia e audiência aqui no Tripsflix. Ainda mais nesse dia especial, o dia mais longo do ano de 2024, início do verão. Mais uma oportunidade que eu passo com você. Muito obrigado, grande abraço e até breve!